Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está estudando para a GCM de Manaus. Pessoal, antes de tudo, gostaria de salientá-los que vocês têm a total liberdade de se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Opa! Isso traz um engajamento interessantíssimo para o canal e faz com que o grupo, tenha mais vontade, de fazer mais vídeos gratuitos para vocês. Tudo bem, pessoal? Sem mais delongas, a gente trata hoje sobre patrimônio cultural em Manaus, certo? E, pessoal, gostaria de salientá-los também que em relação ao patrimônio cultural a gente tem inúmeros, tá? Não são poucos, não, são inúmeros aí em Manaus, certo? Mas aí, antes de tudo, a gente precisa compreender o que é patrimônio cultural. Galera, patrimônio cultural é tudo aquilo que uma sociedade construiu, tudo aquilo que ela criou ou preservou ao longo do tempo e que representa a sua história e identidade, certo? Esse patrimônio se divide em dois tipos. A gente tem o patrimônio material, que é aquilo que você consegue ver, consegue tocar. Exemplo aí, construções históricas, monumentos, praças, objetos antigos. Temos também o quesito de patrimônio imaterial. É aquilo que não tem forma física, mas existe, na cultura do povo. Exemplos são as festas, tradições, línguas, músicas, costumes, enfim, tudo aquilo que trata em relação a uma cultura, tá? Então, tem o quesito aí de patrimônio imaterial. Galera, preservar esse patrimônio é importante por três razões muito simples. A primeira é manter a memória histórica, a segunda é valorizar a cultura de um povo, e a terceira é garantir que as próximas gerações conheçam esse legado. Por que eu não estou anotando aqui para vocês? Porque essa parte não é muito relevante para as provas, tá? Mas é importante que você tenha a ciência do que é, do conceito de patrimônio. Aguinha boa. Mentira, não é água não, é Coca. Coca-Cola, viu? Coca-Cola, deixa o frisado, é Coca-Cola. Tá? Faz mal, bebam água. Pessoal, adiante, tá? Aí surge uma seguinte pergunta pra gente. Cara, mas quem é que protege o patrimônio cultural? Galera, a proteção acontece em três níveis. Acontece em nível federal, acontece em nível estadual e acontece em nível municipal. Tá? No nível federal, a gente tem o órgão responsável, que é o IPHAN. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937. É o principal órgão de preservação do Brasil e suas funções são identificar bens culturais importantes, também realizar o tombamento, que é a proteção legal de um bem, preservar patrimônios materiais e imateriais, tão como promover educação patrimonial, certo? Pessoal, no nível estadual existe então o Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas, certo? Criado em 1982, ele propõe tombamentos e protege bens culturais do estado. Ao nível municipal, a própria Prefeitura de Manaus, é interessante vocês saberem disso aqui, viu? A própria Prefeitura de Manaus, ela também pode atuar na preservação do patrimônio local. Interessante saber, viu? Talvez não caia em prova, mas é bem interessante a gente saber, beleza? Reitero para vocês mesmo, é interessante. Mas, pessoal, o que é realmente um tombamento? Eu, para lhe ser sincero, eu achava que tombamento era realmente tombar alguma coisa. Nossa, vamos derrubar, é um tombamento. Nossa, tombou, caiu, pronto, tombou. E eu estava totalmente errado. Então, galera, tombamento nada mais é do que a proteção legal de um bem cultural. Então, quando a gente diz que um prédio ou um monumento é tombado, ele não pode ser demolido, ele não pode ser reformado, e ele também não pode ser descaracterizado sem autorização do órgão responsável. É a principal ferramenta que o IPHAN usa para proteger o patrimônio brasileiro. E a gente tem diversos patrimônios tombados em Manaus.
Ô, coquinha boa. E em Manaus, galera, o IPHAN, ele tomba construções históricas do ciclo da borracha, porque de maneira básica Manaus é formada aí pelo ciclo da borracha, tá? Ou economia da borracha, como vocês queiram denominar, certo? Foi um período de grande riqueza da cidade no final do século XIX, o início do século XX, e os principais patrimônios tombados em Manaus são o Teatro Amazonas. Temos também o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o Mercadão. Temos também o Porto de Manaus e o Reservatório do Mocó. Todos eles representam a arquitetura eclética da época de ouro de Manaus. Quando a gente fala da época de ouro, a gente fala aí da época do ciclo da borracha ou economia da borracha. E pessoal, quando a gente fala aí da expressão eclética relacionada à arquitetura, nada mais é do que a mistura de elementos artísticos de diferentes, como posso dizer, de diferentes idades, diferentes eras. Por exemplo, a arquitetura eclética de Manaus, elas têm aí o conceito do renascentismo, certo? Também tem um quesito, se eu não estou enganado, deixa eu tentar lembrar, do neoclassicismo, é um estilo neoclássico, é isso mesmo. Estilo neoclássico, tá? Isso aí foi bastante difundido aí no final do século XIX, e a gente pode observar, né, basicamente, eu diria que 90% dos patrimônios que foram tombados em Manaus, então 95% dos patrimônios, eles apresentam essa arquitetura eclética, tá? É importante você anotar isso no seu caderninho, porque cai bastante em prova, beleza? Então, são prédios importantes, com influência europeia, construídos aí com o dinheiro da borracha. Beleza, galera? E pessoal, a gente finaliza aqui a nossa videoaula, certo? Conteúdo aí mais enxuto, tá? A gente abordou aqui no caso, né, os principais patrimônios tombados em Manaus, mas no nosso material a gente aborda bem mais, certo? Para você que quer se aprofundar e quer ficar na frente aí de seus candidatos, é interessantíssimo, né? Você consegue falar comigo diretamente pelo link que está na descrição e você consegue o material por um valor irrisório. Eu diria irrisório? Não diria irrisório, mas um valor bem acessível, tá? Valor aí de R$10 para você, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui, a gente se vê nas próximas aulas. Até breve!